Olá, tudo bem com todos vocês? Estamos muito contentes com a participação de todos no fórum de discussão, no preenchimento dos questionários. Já estamos na metade do nosso curso e hoje vamos tratar da dívida dos municípios, o caso de São Paulo, com a nossa grande colaboradora Carmen Bressani. A Carmen é advogada, é auditora da Receita Federal do Brasil, aposentada, e é coordenadora do Núcleo São Paulo. Agradeço imensamente a dedicação da Carmen, que viajou de São Paulo para gravar essa aula para vocês, e vamos ter aí a brilhante apresentação dela. Muito obrigada. Olá, hoje nós estamos aqui para falar sobre a dívida dos municípios, em especial o caso de São Paulo. Nós vamos ver com isso que a dívida realmente é um sistema que não se restringe à esfera federal. A dívida, ela está permeada também pelos municípios. Nós da Auditoria Cidadã do Núcleo São Paulo começamos nossas atividades em agosto de 2013. E logo que começamos, nós pedimos à Prefeitura de São Paulo, por intermédio do gabinete do vereador Toninho Vespoli, os contratos de dívida municipal e todo o seu planilhas de cálculo, e conseguimos isso através do vereador Toninho Vespoli, junto à Prefeitura de São Paulo, e com a colaboração do Marco Antônio Ferreira, que também é um dos coordenadores lá do Núcleo São Paulo, fizemos um estudo aprofundado da dívida paulistana e que nós vamos aqui mostrar a vocês. Outra fonte de informações são as CPIs que ocorreram no Senado Federal e na Câmara Municipal de São Paulo. E também o nosso livro Dívida dos Estados. Essas são as nossas principais fontes de pesquisa. Então vamos ver como funcionou a dívida do município de São Paulo. Hoje, São Paulo tem vários contratos de dívida. São eles. Eu vou enumerar para vocês quais os contratos de dívida que existem em São Paulo. Ele tem um refinanciamento junto à União de dívidas com a Caixa Econômica Federal, empréstimos do Sistema Financeiro de Habitação, como o Promorar e o Pró-Periferia. Esse é um contrato. Outro contrato que São Paulo tem hoje é o Financing Plan, que é um contrato de 1998, que faz parte de uma renegociação da dívida externa de todo o setor público brasileiro. Eram dívidas de médio e longo prazo do município de São Paulo, originalmente contratada com credores externos. E outra dívida que é um parcelamento de débitos junto à Receita Federal, uma outra dívida junto ao BNDES do Programa de Apoio à Modernização da Administração Tributária e da Gestão de Setores Sociais Básicos, mais um contrato com o BNDES, que é um programa de implantação do Sistema Integrado de Transporte Urbano de Passageiros, é o Expresso Tiradentes. Um contrato com a Caixa Econômica Federal, que é o Programa de Verticalização de Favelas, PROVER, ou Projeto Singapura. Um contrato de financiamento com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e aí são 3 contratos: Programa de Canalização de Córregos, Programa de Verticalização de Favelas e Programa de Reabilitação da Área Central do município de São Paulo, o PROCentro. Embora tenha todos esses contratos, nós vamos falar aqui, o objeto do nosso estudo aqui, é um outro contrato que se chama Refinanciamento da Dívida do Município com a União, que trata da dívida mobiliária. Esse é o contrato que nós vamos analisar detalhadamente aqui na nossa aula de hoje. Porque só esse contrato, feito com a União, corresponde a cerca de 84% da dívida do município de São Paulo.
Então é um contrato muito significativo. É aquele que abarca a grande parcela da dívida paulistana, né? E esse contrato foi firmado com a União no ano de 2000, né? Uma das questões que nós queremos ressaltar aqui é que a base jurídica deste contrato, nós ainda estamos analisando e estamos vendo junto a advogados, porque aparentemente é um contrato que não tem sustentação jurídica. Ele está amparado numa medida provisória 2185, editada em 2001, que já foi 35 vezes reeditada. É uma medida provisória que ainda não virou lei. Ela foi reeditada várias vezes e ela decorre de medidas provisórias anteriores sobre o mesmo tema, que começa com o número de 1891, 1969, 2022, 2043, MP 2118. Então, nós estamos aqui com esse contrato gigantesco, que corresponde a 84% da dívida de São Paulo, sem uma lei que o ampare. Estamos com base numa medida provisória reeditada 35 vezes. E antes de começar a falar exatamente sobre o contrato, é importante que a gente fale sobre um assunto que é a base desse contrato de São Paulo, que é precatório. O que é precatório? Nós temos no nosso livro da Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados, na página 139 e 140, uma explicação do que é precatório. Precatório é a solicitação que o juiz da execução faz ao presidente do tribunal respectivo para que ele requisite verba necessária ao pagamento de credor de pessoa jurídica de direito público em face de decisão judicial transitada em julgado. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, servidores públicos que vão à justiça pedir alguma questão salarial, né, algum reconhecimento de alguma questão salarial, e ganham na justiça. O valor que deve ser pago a esse servidor, a esse grupo de servidores, é então determinado pelo juiz que aquele valor seja emitido um precatório. E aquele precatório entra numa fila para pagamentos. E é então o modo que o Estado dispõe para pagamentos desses credores judiciais. E para pagamento desses precatórios, quer dizer, esses mandamentos judiciais, é que são às vezes emitidos títulos da dívida pública municipal. Então, justamente para pagar esses precatórios é que foram emitidos títulos municipais. A dívida mobiliária, objeto desse contrato com a União, significa que é a dívida que abarca esses títulos públicos municipais emitidos, né, para pagamento daqueles precatórios. E por que essa dívida ficou grande? Por que emitiram tantos títulos para pagamento desses precatórios? Ocorre que em 1993, publicaram uma emenda constitucional número 3, que proibia estados e municípios de emitir títulos públicos. O que acontecia até então? Até então, estados e municípios, para financiar as suas atividades, os seus investimentos, eles podiam emitir títulos públicos estaduais, títulos públicos municipais. A partir dessa emenda, estados e municípios não podiam mais emitir títulos públicos. Só tinha uma exceção. A exceção era a emissão de títulos públicos para pagar o valor exato de precatórios e seus complementos, gerados antes da Constituição de 1988. Quer dizer, tinha muitos precatórios já antigos, né, de antes de 1988, que não haviam sido pagos. E para garantir o pagamento desses precatórios,
a emenda constitucional abriu essa exceção para emitir títulos, para pagar esses títulos. O que aconteceu? Nós estávamos na administração do prefeito Paulo Maluf em São Paulo e o secretário de Finanças era o senhor Celso Pitta. Eles, tentando buscar novas fontes de recurso, arrumaram um esquema que consistia em pegar aqueles precatórios existentes antes de 1988 e superfaturar esse valor, superestimar. Então o precatório valia 100, sei lá, botava um valor lá de 1.000 ou 3.000, eram valores altos. E assim eles emitiram títulos públicos para pagamento desses precatórios superfaturados. E isso que nós estamos comentando aqui, esse superfaturamento, essa superestimação de valores de precatórios, foi muito apurado em CPIs ocorridas no Senado e na Câmara Municipal de São Paulo. CPIs dos precatórios, CPIs dos títulos públicos municipais. Então, tudo isso ficou muito bem apurado, inclusive com condenação ao Pitta, que depois foi prefeito na sequência depois do Paulo Maluf, com condenações ao Pitta, e várias instituições financeiras foram inclusive fechadas em função dessas operações com esses precatórios, com esses títulos decorrentes de precatórios superestimados. Então a prefeitura emitiu 3,6 bilhões em títulos que teoricamente seriam para pagamentos daqueles precatórios que teriam sido emitidos até a Constituição de 1988. Só que arrecadou-se cerca de 2,2 bilhões desses títulos. Eles foram lançados com deságio. E desse montante, só 14,6% foi para o pagamento de precatórios de todos os tipos, né? E o restante foi utilizado para outras finalidades que a gente não tem informação exata de quais essas outras finalidades. Conforme o relatório do Tribunal de Contas do município de São Paulo, de 1997, né, foram pagos daqueles 2,2 bilhões arrecadados, 323 milhões, né, para precatórios de todos os títulos. Quer dizer que para os precatórios do artigo 33, aqueles para os quais os títulos tinham que ser lançados, ainda o valor é menor do que esses 323 milhões pagos. Então veja que nós fizemos uma dívida de 3,6 bilhões. Essa dívida, teoricamente, era para pagar precatórios do artigo 33. Foram arrecadados 2,2 bilhões e desses 2,2 bilhões, apenas 323 milhões, ou seja, cerca de 14,6%, é que foram para o pagamento, para o destino que eles deveriam ter sido, todo o valor lançado de dívida. Além dessa ilegalidade de superestimar os valores do precatório, tivemos outra ilegalidade. A outra ilegalidade foi na comercialização dos títulos, cheias de fraudes, também apuradas e muito bem apuradas nas CPIs do Senado e da Câmara Municipal de São Paulo, né? O secretário de Finanças, Celso Pitta, por exemplo, ordenou pessoalmente a venda de títulos com taxa de deságio elevada, contrariando a legislação que prevê que os títulos devem ser oferecidos por leilão público. Quer dizer, não colocou o título em leilão e já determinou a venda por uma determinada instituição, uma corretora, com um deságio já determinado. Na CPI do Senado foram relacionadas 22 operações atípicas. E eu vou mostrar aqui para vocês nessa tabela um exemplo de negociação atípica.
nós temos aí um lote de títulos comercializados em 30 de abril de 1995. Nesse mesmo dia, o Banespa comprou um lote por um valor e vendeu esse lote pelo mesmo valor para o Banco Vetor. No mesmo dia, o Banco Vetor subiu um pouco o preço e vendeu para a instituição Valor DTVM e teve um lucro. No mesmo dia, o Valor DTVM pegou esse mesmo lote e vendeu para a JHL DTVM, obtendo mais um lucro. A JHL DTVM pegou o mesmo lote e vendeu para a Astra por um valor também mais elevado. Ou seja, essa operação no mesmo dia, 3 de abril de 95, rendeu a essas instituições financeiras o valor de R$1.194.000 em um dia. E tem que observar o seguinte: o Tesouro Municipal depois recomprava esses títulos pelo valor final dessa operação. É esse valor final que determinava o valor do título para a recompra. Então, quem saía perdendo aí era o Tesouro Municipal, ou seja, nós, cidadãos. A emissão irresponsável desses títulos, como nós estamos vendo, comprometeu muitíssimo as finanças da Prefeitura de São Paulo. E a gente tem que observar que uma pessoa que participava da Prefeitura, era o senhor Wagner Batista Ramos, e ele criou uma planilha que a gente chama lá de estratégia do mal, né? Era uma planilha que calculava esse superfaturamento dos precatórios, e isto foi inclusive vendido, essa tecnologia foi inclusive vendida para outros estados e outras prefeituras pelo Brasil, né? O que acabou acarretando um descontrole de contas públicas, não só no município de São Paulo, mas em outros estados e municípios também. Não são todos os municípios, mas alguns municípios seguiram o mesmo esquema do município de São Paulo, né? E é interessante observar que aquele contrato de refinanciamento da União desses títulos mobiliários, né, quando a União faz esse contrato de refinanciamento, ele refinancia esses títulos por 100% de valor de face. Embora ele tenha um deságio no mercado, né, quer dizer, se fôssemos recomprar esses títulos normalmente, ele não valeria o valor de face, ele valeria um pouco abaixo, mas o nosso refinanciamento considerou o valor de face, aumentando então o valor da nossa dívida junto à União. A União emitiu títulos para realização desse refinanciamento junto ao município. E como é que ficou então este contrato da União que comprou essa dívida paulistana dos títulos públicos, dessa dívida mobiliária? Ela assumiu essa dívida e como é que ela refinanciou para São Paulo? Esses 3,6 bilhões que foram emitidos não foram pagos, foram rolando, juros sobre juros, enfim. Essa dívida foi crescendo e no ano 2000 chegou ao valor absurdo de 11,2 bilhões de reais. E foi essa dívida de 11 bilhões que foi refinanciada pela União. Quais as condições? Prazo de 30 anos, ou seja, 360 parcelas mensais. Então, se foi fechado o contrato em 2000, ele encerra o contrato em 2030. A correção feita pelo IGPDI, que é um índice apurado pela Fundação Getúlio Vargas. Essa correção é mensal e cumulativa. Juros a taxas de 6% ao ano calculados sobre o valor mensal atualizado.
quer dizer, atualiza pelo IGPDI e sobre isso calcula juros a taxa de 6% ao ano. Tinha uma obrigação de amortizar cerca de 20% do principal em até 30 meses e, caso não ocorresse, a taxa de juros passaria a 9% ao ano com juros calculados retroativamente. E foi o que aconteceu. São Paulo não tinha condição de arcar com o pagamento dessa amortização de 20% do principal. Na época pensou-se inclusive em vender o Pacaembu, mas mesmo vendendo vários bens, São Paulo não conseguiria arrecadar um montante que equivalesse a 20% da dívida pública. Então, acabou que a nossa taxa de juros passou de 6% para 9%, inclusive retroativamente. O município, para fazer o pagamento dessa dívida mensalmente, ele só poderia usar 13% da sua receita líquida real, descontando o pagamento de outros empréstimos. E, caso o que ele devesse naquele mês, né, caso que ele devesse, extrapolasse os 13%, a sobra, o extra, seria totalmente incorporado ao principal. Ou seja, aquele a mais passaria a ser o principal e nas incidências seguintes nós estaríamos então pagando juros sobre juros, sobre juros, sobre juros. E é o que aconteceu, né, praticamente desde o início desse contrato, né, o que nós devíamos estar sempre acima dos 13% da nossa receita líquida, e nós vamos, a cada pagamento, incorporando e aumentando o nosso saldo devedor. Mas este contrato de refinanciamento com a União não se limitou a emprestar um dinheiro, estabelecer uma taxa de juros, receber o seu pagamento e pronto. Não. Ele, tal qual são as orientações do FMI, se estendeu para outras obrigações e outras limitações à sociedade. Então, um dos itens que está lá contido no contrato é limitação de gasto com o pessoal, adequando a Lei de Responsabilidade Civil. Promover a reforma da Previdência dos servidores municipais, aumentando a alíquota de contribuição de 6% para 11%, ou seja, onerou o servidor público, aumentando a carga tributária da Previdência dos servidores municipais. Limitar as despesas com aposentados e pensionistas. Isso vinha no bojo desse contrato. E pagamento de comissão ao agente financeiro, Banco do Brasil, sobre o saldo devedor. Por exemplo, 0,02% se o saldo devedor exceder a 5 bilhões de reais. Como o saldo devedor do nosso contrato sempre excedeu a 5 bilhões de reais, nós sempre pagamos essa comissão ao agente financeiro, que fica bastante alta em função do montante de dinheiro manipulado, unicamente para o Banco do Brasil pegar o pagamento que o município faz a ele e repassar à União. Lembrando que os lucros do Banco do Brasil também são destinados a pagamento de juros da dívida. E com tudo isso, com todas essas regras que constam do contrato de refinanciamento da União para com o município, nós temos aí uma tabela dos pagamentos que foram feitos de 2000 a 2012. Vejam que aquela coluna ano mostra ano a ano os juros, amortizações, encargos e o total pago. Na coluna total é o valor efetivamente pago. E nessa última coluna é o valor atualizado pelo IPCA. Então nós temos aí que de 2000 a 2012, nós pagamos de dívida um total de 19 bilhões. Foram pagos 19 bilhões, que corrigidos pelo IPCA,
representam 24 bilhões. Aquela dívida aqui, em 2000, era de 11 bilhões, a dívida original era de 11 bilhões. Nós pagamos aqueles 24 bilhões e estamos devendo, em dezembro de 2012, 53 bilhões de reais. Quer dizer, é um verdadeiro absurdo. Nós pagamos aqui de correção 28 bilhões, juros 14, amortização 1 bilhão, ou seja, o saldo final do nosso contrato estava em dezembro de 2012, 53 bilhões. E em dezembro de 2013 nós temos o seguinte: São Paulo refinanciou sua dívida com a União em 2000 por 11 bilhões, pagou até dezembro de 2013 28 bilhões, ou seja, muito mais do que o dobro do que emprestou, e tem um saldo a pagar de 58 bilhões. São Paulo pagou todas as prestações em dia, não deveu nenhuma, pagou tudo que estava estipulado no contrato, os 13% da sua receita líquida. E, no entanto, ele tem uma situação dessas. Lembre-se que não foi só pagamento. Nós tivemos aumento de impostos para o servidor, limitações para o aposentado e pensionistas, uma série de imposições e restrições sociais. E ainda assim, nós temos uma dívida gigantesca e vamos lembrar mais uma vez, é fundamental isso, esta dívida está fundada naqueles precatórios que foram superestimados e cuja comercialização foi totalmente ilegal de acordo com as CPIs do Senado e da Câmara. Ou seja, nós temos uma dívida que é feita sob uma forma ilegal, constituída de forma ilegal e absurda, que mesmo que a gente pague em dia, muito direitinho, ela ainda está em patamares absurdos. Vamos ver agora por que que a gente paga e a dívida só aumenta. Esse gráfico, que foi feito inclusive pelo Tribunal de Contas do município de São Paulo, mostra ali as colunas relativas a cada um dos tipos de juros, traça um comparativo entre os juros, entre os diversos tipos de juros. Aquela mais alta, aquela, eu acho que é meio cor de abóbora, é o índice mais alto de juros existentes no planeta, que é o índice que nós pagamos para a União, que é o IGPDI mais 9%. No acumulado desses 12 meses aqui, desses anos, ele chegou a 630%. De 2000 a 2012, ele acumulou uma correção de 630%. A taxa Selic, que é uma taxa tida como uma taxa muito alta, uma taxa que penaliza as pessoas. Por exemplo, se o contribuinte não paga um DARF, um imposto federal, ele vai ser calculado, a multa vai ser calculada pela taxa Selic, porque é uma multa, é uma imposição, é um castigo, é uma taxa muito alta a taxa Selic. Pois ela, mesmo assim, fica bem abaixo do IGPDI mais 9. Ela está no acumulado desses 12 anos em 410% de reajuste. Se nós pegarmos o IPCA, que é a taxa de correção oficial do governo, é bem baixinha ali, veja lá, 115%. E a TJLP, que é a taxa com que o BNDES financia as empresas privadas, muitas delas
multinacionais, por exemplo, as empresas do senhor Eike Batista, está lá num acumulado baixinho também, de 153%. Então, é incabível como a União cobra de um ente federado uma taxa de agiotagem mais alta do planeta, não é? 630%, quando na verdade um ente federado não poderia cobrar, a nosso ver, nem um centavo de juros do outro, porque se um ente federado sequer pode criar imposto e cobrar imposto sobre outro ente, não pode emitir nenhum tributo sobre outro ente federado, quanto mais cobrar uma taxa de juros, e ainda mais a taxa de juros mais altas do planeta, porque o dinheiro do cidadão é um só, tanto faz que ele esteja na esfera federal, na esfera estadual ou na esfera municipal. O cidadão é um só, o seu dinheiro é um só. E é isso que tem ocorrido. A União está cobrando a mais alta taxa do planeta do município de São Paulo. E o município de São Paulo, mesmo pagando em dia as suas contas, mesmo tendo feito aquela limitação de penalizar servidor público para pagar mais tributo e tudo mais, mesmo assim, a sua dívida só cresce e só aumenta. Nós temos um relatório do Tribunal de Contas do município de São Paulo, feito pelo Dr. Domingos Dissei, cujo título é "A dívida de São Paulo é impagável", né? 84% são trechos desse relatório, né? 84% dessa dívida refere-se, como nós já falamos, a esse contrato, né? E o crescimento exponencial da dívida fará com que ela resulte em ser impagável ao final de 2030. Se nada for feito, o município terá desembolsado mais 130 milhões somente com o pagamento de dívida. Fato que não impedirá que remaneça um saldo residual da ordem de 163 bilhões. Ou seja, fizeram uma projeção, o Tribunal de Contas fez uma projeção juntamente com a Prefeitura de São Paulo e calcularam que se nada for feito, mesmo pagando em dia, o saldo residual em 2030 será de 163 bilhões. Né? E o que vai acontecer lá em 2030 com esses 163 bilhões de saldo? Aí nós vamos ter 10 anos para pagar isso, sem limite daqueles 13% da receita líquida. O que vai acontecer? São Paulo, para pagar isso em 10 anos, vai ter que despender algo em torno de 25,5 bilhões por ano, o que equivaleria a comprometer anualmente cerca de 25% da receita líquida projetada para 2030. Quer dizer, simplesmente quebra o município de São Paulo, que teria que usar 25% de suas receitas para pagamento de dívida. Essa aqui é uma tabela que mostra exatamente isso que nós estamos falando. Se as projeções se confirmarem, até 2030, nós vamos pagar mais 13 bilhões a partir de 2012, e mesmo assim o saldo chegará em 163 bilhões, que depois esses 163 bilhões terão que ser pagos em 10 anos, sem limite dos 13% da receita líquida. E esse contrato com a União é repleto de ilegalidades. Uma que nós queremos ressaltar aqui é a questão do anatocismo, que significa cobrança de juros sobre juros. É uma prática ilegal. Existe um decreto 22.626 de 33 que proíbe esta prática, né? E uma súmula, número 121 do Supremo Tribunal, que diz: é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Então nós estamos completamente na ilegalidade, porque além de cobrar aqueles juros exorbitantes,
ainda prevê a prática de anatocismo, de cobrança de juros sobre juros, absolutamente ilegal. Então, de tudo que a gente pôde ver, né, a gente vê que a dívida do município de São Paulo, ela faz parte desse sistema da dívida. Até porque todos os pagamentos que São Paulo tem feito da dívida, ela já tem um endereço certo. Ela serve para pagamento da dívida federal. Ela é um pagamento carimbado para pagar a dívida federal. Né? A gente vê que é um endividamento sem contrapartida. Nós estamos devendo tudo isso, nós estamos pagando tudo isso, a troco do quê? Que benefícios o município de São Paulo teve para pagar uma dívida como essa? Né? O que nós tivemos de benefício para pagar uma dívida desse tamanho? É uma dívida totalmente sem contrapartida e calcada em fraudes, ilegalidades e ilegitimidades, como nós vimos, além do sacrifício social com as medidas anexas. O que nós podemos fazer em relação a isso? Nós precisamos conhecer essa realidade, né? O conhecimento é fundamental, nós precisamos saber disso. E precisamos contar isso para a sociedade, para que a sociedade possa se mobilizar de uma forma consciente. É muito importante a divulgação desses fatos. Lá em São Paulo, no Núcleo São Paulo, nós estamos tentando estudar profundamente a dívida do município, do estado, né? E entrar em contato com outras entidades. Temos feito palestras para procurar difundir essa questão. Existe também um projeto de lei número 99/2013, que se encontra no Senado Federal de propositura do próprio governo, que propõe que seja revisto a taxa de juros desse contrato com a União. Nós temos uma outra aula específica sobre o PLC 99/2013, que nós vamos falar daqui a pouco. Nós do Núcleo São Paulo já entramos em contato com alguns advogados para justamente entrarmos com algumas ações judiciais e questionar essas diversas ilegalidades constantes do contrato de refinanciamento da União e do município. Pensamos também em fazer alguma frente parlamentar na Câmara Municipal de São Paulo. Já realizamos uma audiência pública e estamos exigindo transparência e acesso à verdade, né? Já usamos da lei da transparência, inclusive, para pedir a documentação referente aos contratos de São Paulo. Bem, meus amigos, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre a dívida de São Paulo, que é um verdadeiro absurdo, né? São Paulo paga uma dívida enorme que só cresce com a taxa mais alta do planeta por uma dívida que nunca o paulistano fez. Uma dívida ilegal na sua origem, sob todos os aspectos, na sua constituição, na comercialização dos títulos. E é isso que nós precisamos levar a conhecimento das pessoas, e eu peço a ajuda de todos vocês que nos ajudem a divulgar essa questão tão terrível que é a dívida pública total e inclusive a dívida pública de São Paulo. Obrigada pela atenção. Bem, como vocês viram, o Núcleo de São Paulo já avançou bastante nas pesquisas sobre a dívida do município. Nós gostaríamos que todos vocês se interessassem por esse tema, que se envolvessem nos núcleos que já existem, que convidassem seus colegas e que avançassem também na investigação da dívida de cada município. Só dessa forma, nós vamos criando aquele empoderamento social que é o objetivo do nosso curso, não é? Alcançar esse conhecimento e, a partir daí, gerar uma força social
capaz de exigir as necessárias mudanças. Porque os recursos do nosso país, do nosso rico país, não podem continuar sendo esterilizados nesse sistema da dívida. Os recursos têm que chegar onde eles devem chegar, no atendimento aos direitos sociais, em saúde de qualidade, educação de qualidade, etc. Ok? Isso vai depender de todos nós. Muito obrigada, acompanhe o debate no fórum de discussão, responda ao questionário e envie suas críticas, sugestões para que possamos cada vez ir avançando mais. Um abraço.